Bom, gente, boa tarde. Eu vou começar a falar agora sobre a questão dos ciclos biogeoquímicos, né? Os ciclos biogeoquímicos, eles estão envolvidos, associados com as questões sobre ecologia, né? Que são a maioria no Enem, né? Então, 6% das questões que caem no Enem são sobre ciclos biogeoquímicos, a parte biológica. Aqui tem um apanhado de 2014 a 2018, mostrando que, no mínimo, uma questão de ciclos biogeoquímicos cai todo ano no Enem. Né? Tem ano que cai até mais de uma, como, por exemplo, 2015, 2016, nas duas provas de 2016, caíram duas questões sobre ciclos biogeoquímicos. Então, é um assunto recorrente, bastante abordado no Enem. Então, os ciclos biogeoquímicos, eles têm diversas nuances e características, até porque não é só o ciclo, né? Tem muita coisa associada ao ciclo. Então, primeira coisa, o que são os ciclos biogeoquímicos? São ciclos de átomos que ora estão em sua forma, né, associada a outros átomos, formando moléculas, em sua forma inorgânica, e ora estão associados a moléculas em sua forma orgânica. Então, esses átomos, eles vão fazendo todo um ciclo na natureza que envolve o meio ambiente, que envolve os seres vivos. Então, ora eles estão fazendo parte do solo, ora eles estão fazendo parte de um ser vivo. Né? Então, existe todo aí um ciclo associado a cada um desses elementos. E que elementos são esses? São aqueles elementos necessários para formar um ser vivo. Então, dos 103 elementos químicos, que cada hora você descobre mais um, né? 30 a 40 são necessários à vida. Então, depende, é claro, do ser vivo. E desses 30 a 40 necessários à vida, existe um pequeno grupo que é majoritário e que está sempre presente em todos os seres vivos. Né? Então, que grupo é esse? É o grupo do famoso CHOMPS. Né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, dentro desse grupo do CHOMPS, né, como é que eles estão presentes nos seres vivos, nas moléculas orgânicas? E todas as moléculas biológicas, elas vão ter os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Já o nitrogênio, ele não vai estar presente em todas as moléculas orgânicas, ele vai estar presente somente em proteínas e ácidos nucleicos. Majoritariamente, tá, gente? Porque, assim, existem esses elementos em outras moléculas, mas como eles são minoritários, a gente não vai falar muito sobre eles aqui. Por exemplo, existe nitrogênio e lipídio também, formando bainha de mielina, mas a gente vai falar aqui só sobre os majoritários, que são aqueles que são o foco, né, da prova do Enem. Então, o nitrogênio, principalmente nos aminoácidos, que vão constituir as proteínas, e nos ácidos nucleicos, nos nucleotídeos, né? Eu tenho a presença lá na base nitrogenada de nitrogênio. O fósforo, presente em lipídios, né? Todo mundo conhece os fosfolipídios, e nos ácidos nucleicos, DNA, RNA, né? Eu tenho lá os fosfatos. Todo mundo lembra do famoso ATP, né? O que é esse P? É o fosfato. Então, essa molécula, esse fósforo, né, vai estar presente no fosfato que compõe essas moléculas orgânicas. O enxofre, ele está presente em proteínas e em carboidratos. Né? Então, nem todos os carboidratos e nem todas as proteínas terão enxofre, mas aminoácidos essenciais vão ter enxofre presente, e carboidratos de grande importância para a gente também vão ter enxofre presente. Então, todos os seres vivos vão precisar ter uma pequena composição de enxofre na sua formação. Bom, essa então seria a forma orgânica que esses elementos estão presentes no ser vivo. E a sua forma inorgânica, né? Então, a gente observa o carbono presente, além de, obviamente, vários outros compostos interessantes na natureza, mas no nosso, que tem a ver ou que está relacionado com o nosso ciclo, né?
na forma do CO2, né, do gás carbônico. O monóxido de carbono, ele também vai estar associado a esse ciclo, ele também vai estar interferindo com esse ciclo e também vai estar interferindo com os seres vivos. O nitrogênio, ele tem diversas formas inorgânicas, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre elas, né? Tem a forma de gás, que é o gás nitrogênio mesmo, né? Tem a forma de sal mineral, né? A forma dos nitratos, nitritos. Tem a forma de amônia, que também vai estar muito presente, muito importante nesse ciclo. O fósforo é o fosfato, né? O principal elemento, a principal forma inorgânica do fósforo é o fosfato, que também é um sal mineral. O enxofre também tem diferentes formas, e para nós o principal seria o sulfato, tá? Que é o SO4, também um sal mineral, ou seja, eles estão dissolvidos na água. O hidrogênio na forma de água, né? Mas tem vários outros elementos que também têm nitrogênio na sua composição, vocês podem observar aqui, né? O NH3, o nitrogênio ali presente, o H2S, o hidrogênio ali presente, mas principalmente fazendo ciclo com o ser vivo na forma de água. E o oxigênio, que se vocês repararem, todos os elementos aqui demonstrados têm a presença de oxigênio no seu formato, na sua forma inorgânica. Então, o oxigênio tem a forma do gás oxigênio, né? Que é o que a gente mais pensa nele, mais ouve falar, mas o elemento oxigênio ele vai estar presente no ciclo de todos os outros também, né? E no caso do oxigênio, também de grande importância, o ozônio, que depois a gente também vai comentar sobre ele. Bom, como vocês podem perceber, cada um desses compostos tem um ciclo bastante complexo. Eu botei aqui só um pedaço de cada ciclo, né? E esse ciclo bastante complexo, ele vai, né, começando então pelo ciclo do carbono, sempre envolver uma parte associada ao ser vivo e uma parte associada ao ambiente. Seja ele no solo, seja ele no ar, ele vai fazer então esse ciclo, né, ser vivo, ambiente, ambiente, ser vivo, ambiente. Então, no caso do carbono, esse ciclo está associado ao quê? Esse ciclo está associado principalmente aos processos de respiração e fotossíntese. Então, lembrando que a principal forma inorgânica do carbono é o gás carbônico. Como é que o gás carbônico, que é inorgânico, se associa a um ser vivo? Como é que ele vai passar a fazer parte de um ser vivo? Através do processo de fotossíntese. Então, através da fotossíntese, esses carbonos inorgânicos eles vão ser fixados num formato orgânico. Aqui, sinalizados pela glicose, né? Mas a gente sabe que o ciclo da fotossíntese é bem mais complexo que isso e vai ser falado em outra aula, né? Mas, então, através da fotossíntese, eu vou fixar essa forma inorgânica numa forma orgânica. O que acontece a partir daí? Esse elemento orgânico vai ser passado de ser vivo para outro ser vivo nos próprios processos da cadeia alimentar. Então, um produtor, como é o caso dos fotossintetizantes, ele vai servir de alimento para um outro ser vivo e, com isso, esse elemento no formato orgânico vai passando ao longo da cadeia, né? O que acontece no final do processo? Acontece, né, no metabolismo, o processo de respiração, que é a decomposição, né? Eu vou pegar essa molécula no formato orgânico, eu vou utilizar através da respiração celular, eu vou quebrar essa molécula, liberando novamente CO2, liberando ele na sua forma inorgânica. Então, através da fotossíntese, eu estou fixando e através da respiração, eu estou liberando novamente no formato inorgânico. O ciclo, ele é, a princípio, bem simples. Obviamente que todas as reações que envolvem tanto a fotossíntese quanto a respiração são bastante complexas, né? Mas aqui a gente está falando só de como é que ele fixa, como é que ele sai. Esse conceito tem que estar muito bem fixado na cabeça de vocês.
O ciclo do carbono ele não acaba aí. Por que ele não acaba aí? Porque existem outras coisas que vão estar associadas com esse processo que eu estou observando aqui. Por exemplo, quando eu tiro esse CO2 da atmosfera e fixo ele pelo processo de fotossíntese, não necessariamente ele vai continuar passando adiante na cadeia e voltar para a atmosfera. Algumas vezes, durante todo o tempo de existência da Terra até hoje, esse CO2 passou a ficar fixado no solo por uma série de intercorrências que aconteceram com o planeta, como erupções vulcânicas, né, que soterraram muitos seres vivos, e isso foi ficando ali soterrado por muitos e muitos anos, formando as nossas reservas de petróleo e as nossas reservas de carvão. Então, tem uma grande quantidade de CO2 que estava antes na atmosfera e que hoje a gente tem aqui fixados, né? O que não está fixado está no ciclo. Esse ciclo envolve apenas o gás carbônico que hoje está na atmosfera e nos seres vivos que hoje estão vivendo nessa camada, né, da Terra. Então, aqui a gente observa os animais que vão estar fazendo os processos de respiração, as plantas que vão estar fazendo fotossíntese, na água também, né, a maior parte da fotossíntese acontecendo aqui com as algas, CO2 sendo fixado pela respiração, CO2 sendo liberado. Quando eu agora tiro esse CO2 que estava fixado nas reservas naturais e queimo ali nas minhas indústrias, no meu carro, eu passo a colocar na atmosfera uma quantidade de CO2 que antes não estava disponível, ela não estava lá. O que acontece agora? E daí que esse CO2 não estava lá e aqui agora vai voltar? Na verdade, ele estava lá há bilhões de anos atrás, mas nós não estávamos aqui nesses bilhões de anos atrás. E a liberação desse CO2 na atmosfera, ela vai ter um custo. E esse custo é o chamado efeito estufa. Efeito estufa é um processo absolutamente natural, tá? Ele é um processo, inclusive, necessário para a vida na Terra. Do que se trata? Na minha atmosfera, o gás CO2, ele vai se acumulando numa das camadas, e esse acúmulo do gás CO2, quando a radiação vem do Sol, ela incide sobre essa camada e essa radiação parte é filtrada e parte passa e vem para o solo. O que acontece com essa radiação que vem para o solo? A radiação que vem para o solo, ela é emitida de volta. Só que ela é emitida de volta na forma de raios infravermelhos. Por quê? Porque essa energia, quando se choca com o solo, ela perde um pouco dessa energia, né? Ela se divide em outras formas de ondas menores. E algumas dessas formas são chamados raios infravermelhos. O que acontece quando o raio infravermelho ele é refletido do solo de volta para a atmosfera? Ele deveria ir embora. Só que a camada de CO2 presente na atmosfera reflete boa parte desses raios de volta. E infravermelho é um raio, né, que ele tem a tendência a liberar a sua energia na forma de calor. E com isso aquece. Esse movimento todo é extremamente necessário para manter uma certa quantidade de calor na Terra. Só que quanto mais CO2 assim ali presente, maior a quantidade de raios infravermelhos que vão ser emitidos de volta para a Terra e maior a quantidade de calor retido nesse ambiente. Esse aqui é o grande problema. Então, o CO2 que antes não estava ali presente, porque ele estava fixado nas nossas reservas, passa agora a estar presente e o ciclo não vai ser suficiente para voltar a guardar ele não tão acelerado, né? Principalmente porque o ciclo depende da fotossíntese. E a fotossíntese depende de plantas que a gente está cortando, e a fotossíntese depende dos oceanos e mares e rios e lagos, né, que ali vivem uma série de algas fotossintetizantes e que a gente está poluindo e também matando esses seres, né? Então, cada vez mais o CO2 está presente
na atmosfera e cada vez mais esse CO2 presente na atmosfera vai retendo uma maior quantidade de calor na atmosfera. Bom, o próximo ciclo é o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio também está relacionado com o ciclo do carbono, tanto no efeito estufa quanto no ciclo em si. Tá? Então, o ciclo do oxigênio ele vai estar presente, né, em vários dos ciclos. Mas o oxigênio ele vai estar presente em diferentes formatos. No formato de gás oxigênio, o oxigênio molecular, que é o oxigênio que a gente precisa para uma série de processos, como, por exemplo, a respiração aeróbia, né? E ele também vai estar presente, por exemplo, na forma de água, né? O elemento oxigênio está aqui, o átomo de oxigênio está aqui, presente na água, no CO2 atmosférico, em um monte de moléculas do nosso corpo, como, por exemplo, a própria glicose, né? Então, o oxigênio ele vai estar presente em vários ciclos ao mesmo tempo. Como a gente mostrou lá, ele é presente em várias moléculas inorgânicas. No caso, né, do gás oxigênio, ele está principalmente relacionado a esses dois ciclos aqui. O ciclo da água, o ciclo do CO2. Por quê? Vamos voltar lá no processo de respiração e fotossíntese. No processo de respiração celular, esse oxigênio aqui, que está presente no processo, ele não vai virar CO2, ele vai virar água, tá? Esse oxigênio da respiração, depois vocês vão falar do processo de respiração, ele vai virar água. E essa água, ela vai depois, na fotossíntese, ser absorvida e ajudar a formação da glicose. Essa glicose, quando quebrada, ela vai, por exemplo, ser quebrada na forma de CO2. Então, com isso, esse oxigênio ele vai fazendo o ciclo entre a água e CO2 e a forma de oxigênio molecular e o oxigênio presente nas nossas moléculas orgânicas. Então, para vocês entenderem, verem esse oxigênio indo para cada uma das moléculas, só quando vocês falarem dos próprios processos de respiração e fotossíntese, né? Mas esse elemento oxigênio, então, ele vai precisar de todos esses ciclos. Em um momento ele vai estar na atmosfera, ele vai ser absorvido pelos seres vivos através do processo da respiração, ele é assimilado, né? Ele vai ser novamente liberado na forma de oxigênio no processo de fotossíntese. Os seres vivos que respiram liberam ele no solo, né, ou em reservatórios de água na forma de H2O. Essa H2O é novamente absorvida, por exemplo, por plantas, que podem liberar essa água novamente na atmosfera, na forma de vapor, ou que podem quebrar essa molécula e liberar oxigênio na forma de gás. Então, é um ciclo bastante simples, né? O que normalmente envolve esse ciclo do oxigênio, e são aquelas questões sempre extras associadas aos ciclos. O ciclo do oxigênio está em todos os processos, né? Oxigênio, elementos, está em todos os processos. Vocês podem olhar para todos eles, que todos eles vão ter oxigênio ali em alguma molécula ou em todas as moléculas presentes. Mas o oxigênio, lá na atmosfera, na forma de gás oxigênio, ele também está sujeito a alguns processos. A energia que é emitida, né, que vem para a Terra, vinda do Sol, ela, quando atinge a molécula de gás oxigênio, faz com que esse oxigênio se quebre. E esse oxigênio, quando quebra, esse oxigênio agora que não está estável, porque ele só está estável na sua forma molecular, ele vai tentar interagir com outras moléculas, entre elas o próprio gás oxigênio. E nessa interação com o gás oxigênio, ele forma uma molécula chamada O3, ou ozônio. Esse ozônio, ele também vai receber radiação, e essa radiação também vai fazer com que esse O3 se quebre.
liberando o O2 e, de novo, o oxigênio. O que vai acontecer agora com esse O2 e o oxigênio? Esse oxigênio liberado vai reagir com outro O2 e vai fazer novamente O3. Então, isso aqui, ó, é um ciclo de formação e destruição do ozônio. Só que esse ciclo envolve diferentes camadas da atmosfera. Ele não acontece nas mesmas camadas da atmosfera, tá? O ozônio, uma vez formado, ele vai fazer também uma camada, assim como o gás CO2, o ozônio também faz uma camada na atmosfera. E o que essa camada de ozônio tem a ver com qualquer um desses ciclos? O ozônio, ele é a molécula que faz com que aqui no início, ó, esse raio amarelo aqui, é um raio ultravioleta. Quando esse raio ultravioleta incide na atmosfera, é a camada de ozônio que faz com que ele seja refletido de volta, diminuindo a quantidade de energia que está incidindo sobre a Terra. Quanto mais energia incidir diretamente na Terra, mais energia eu vou estar emitindo de volta ou absorvendo, e com isso aumentando também o calor. Fora que o ultravioleta ele é mutagênico, tem uma série de outros efeitos que esse ultravioleta vai ter interagindo com os seres vivos, certo? Então, aqui no ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono, eles têm em comum estarem os dois associados à questão também do efeito estufa, né? Porque a questão do ozônio, ela é essencial aqui para você poder diminuir a quantidade de energia que está incidindo sobre a Terra. No caso do ozônio, o que interfere com esse ciclo do ozônio que nós, seres humanos, fazemos? Principalmente a liberação de cloro nessa atmosfera. Moléculas com cloro, quando chegam a essa camada aqui da atmosfera, também recebem a incidência dos raios ultravioleta que vão quebrar essa molécula e liberar o cloro. O que o cloro faz? Ele interage com esse oxigênio aqui. Se ele interagir com esse oxigênio, o que vai acontecer? Eu não tenho mais esse oxigênio para poder reagir com outro gás oxigênio e formar novamente o ozônio. Então, isso quebra o ciclo do ozônio. Toda vez que o ozônio ele for quebrado na atmosfera, ele não é recomposto. E se ele não for reposto ali, a camada de ozônio vai diminuindo cada vez mais, né? Então, o ciclo do ozônio está totalmente associado ao ciclo do oxigênio. Ah, vai chegar um momento que o oxigênio gás vai acabar na atmosfera? Não, o oxigênio gás não, porque vocês viram que quando é quebrado aqui, o ozônio, né, o O2 ele continua ali. O que eu deixo de ter? Eu deixo de ter o próprio ozônio. O ciclo do enxofre agora. O ciclo do enxofre, ele é um ciclo também muito simples, tá? A Gabriela está com uma dúvida aqui. Por que o carbono que faz com que os raios refletidos voltem para a Terra não amenizam também os raios ultravioleta como o ozônio? O carbono ele não tem o poder de absorver o ultravioleta. Ele só consegue absorver o infravermelho. Tá? Então, diferentes moléculas são capazes de absorver uma certa energia. A energia do ultravioleta passa direto pelo CO2, ela só é absorvida pelo ozônio, né? Já o ozônio absorve o ultravioleta, mas não absorve o infravermelho. Então, essas são características da própria molécula. A Beatriz botou aqui. Por que a camada de ozônio é mais externa, sendo que é mais pesada? Possui mais átomos do que o O2. Na verdade, ela não é mais externa, né? A camada de ozônio ela fica mais próxima à Terra. A camada de O2 ela vai ficar mais em cima, tá? Então, por isso que o O2, observa na imagem, tá? O O2 está aqui em cima sofrendo efeitos da radiação para virar ozônio. O ozônio está aqui embaixo, mais próximo à Terra, tá? Mais alguma pergunta sobre o ozônio ou a camada de efeito estufa? Vou seguir pelo enxofre, qualquer coisa eu volto a retorno a falar, tá? Bom, no ciclo do enxofre,
O ciclo do enxofre também tem uma forma do enxofre atmosférica e tem uma forma do enxofre associada às moléculas. Como é que o enxofre vai estar associado a moléculas? Formando açúcares e formando aminoácidos, certo? Bom, o enxofre, ele vai estar presente em diversas formas inorgânicas. De todas essas formas inorgânicas, qual é a que mais interessa para os seres vivos? É o sulfato, certo? É essa forma aqui que a gente consegue absorver. Mas também vai me interessar essa forma aqui do anidrido sulfuroso, tá? Do dióxido. Então, o enxofre vai estar atmosférico principalmente na forma do SO2, do dióxido. Então, essa forma do dióxido, ela consegue ser absorvida por algumas plantas ou ela é transformada diretamente em sulfato. Esse sulfato é absorvido toda vez que a gente ingere água mineral, né? Então, esse sulfato está aqui, ele vai ser absorvido por plantas, ele vai ser absorvido quando a gente bebe água, e esse sulfato absorvido por plantas, por bactérias, ele é então transformado na forma orgânica. Se eu pegar o sulfato na forma SO4, eu consigo transformar esse sulfato em aminoácido? Não, eu não consigo, tá? Eu preciso que esse sulfato seja fixado na forma orgânica para que eu possa diretamente usar ele nessa forma orgânica. Eu só consigo absorver sulfato como sulfato mesmo. E eu preciso de sulfato para uma série de coisas que eu produzo. Mas o aminoácido que tem o enxofre, que é a cisteína e a metionina, eles precisam ser produzidos por plantas ou bactérias para que eu tenha ele nas minhas proteínas, certo? Então, eu preciso que essa absorção seja feita por esses seres vivos e, de novo, através da cadeia alimentar, eu recebo essas moléculas, certo? Esse enxofre, ele também vai estar presente em uma série de fertilizantes, tá? Porque esse elemento, ele lá na Terra, ele consegue, através da ação de bactérias, através de acidificação ou basitificação do solo, ser transformado. Como ele é transformado? Através de processos de oxidação e de redução, eu consigo, na oxidação, transformar o sulfato no dióxido, o dióxido no sulfeto, um sulfeto em dióxido e um dióxido em sulfato através da redução, certo? Então, no próprio solo, esses processos podem acontecer e aí eu consigo usar esse enxofre, tá? O próprio ciclo do enxofre, raramente ele vai ser discutido no Enem. O que normalmente se discute? Se discute a chuva ácida, porque o ciclo do enxofre está relacionado com a chuva ácida. Que parte do ciclo está relacionada à chuva ácida? Quando o sulfato ele é oxidado e ele vira o dióxido, e esse dióxido ele vai estar nas nuvens, né? Porque ele é um elemento volátil. Então, ele vai para a atmosfera, ele vai se associar à água, e ele, uma vez associado à água, ele vai, então, sofrer reações e vai formar ácido sulfúrico. O nitrogênio, ele também pode fazer isso, embora seja um pouco mais difícil o nitrogênio, pelos ciclos naturais, vir parar na atmosfera. Normalmente, o nitrogênio vem parar na atmosfera através de queima, tá? Esse elemento aqui, geralmente, ele só vem para a atmosfera através de processos de combustão das fábricas. E aí forma também o ácido nítrico. E isso daqui é que é a nossa famosa chuva ácida, né? Quando é que geralmente essa chuva ácida acontece? Quando eu tenho erupções vulcânicas ou grandes queimadas, porque naturalmente no ciclo você não costuma colocar uma quantidade tão grande desses elementos na atmosfera.
ele está num ciclo estável, né? Então, isso aqui só vai acontecer associado à queimada, associado a você queimar algum ser vivo, associado a uma queimada da mata, associado a uma fábrica, que vai liberar, então, esses elementos na atmosfera, certo? E aí eu vou fazer a chuva ácida. Tem uma pergunta aqui da Beatriz com relação ainda ao oxigênio. Mas por que a gente acessa o O2 e não o O3? Não entendi. O O3, na verdade, ele vai estar formando aquela camada. Ele não chega muito nessa região, né, da atmosfera, porque ele se acumula ali naquela camada. Não é que ele não esteja presente, tá? Ele está presente, mas ele não fica tão distribuído, uma quantidade tão grande. Por quê? Porque ele não está sendo produzido aqui embaixo. O oxigênio ele está sendo produzido. Ele está sendo produzido e migrando na atmosfera, tá? Isso é uma questão de local de produção mesmo. O local de produção do ozônio é lá em cima na atmosfera. O local de produção do oxigênio é aqui embaixo, tá? Bom, o ciclo do fósforo. O fósforo também é um elemento muito simples, o ciclo dele, tá? Ele vai estar presente para o ser vivo, principalmente na forma de fosfato. Fosfato é um sal mineral. Então, esse fosfato é utilizado, por exemplo, aqui eu tenho, né, a principal molécula que a gente conhece, orgânica, que tem fosfato, que é o ATP, ou trifosfato de adenosina. Então, eu tenho aqui um açúcar, uma base nitrogenada, que é a adenina, e 1, 2, 3 fosfatos, portanto, o ATP. Nos processos naturais, né, dentro da minha célula, energia vai ser gasta, então esse ATP é quebrado, libera um fosfato e ele vai virar o ADP. Esse ADP dentro da minha célula, através tanto dos processos de respiração, ou fotossíntese e respiração, nos fotossintetizantes, eu volto a carregar esse fosfato no ADP e ele vira ATP. Então, isso aqui é o ciclo dentro do nosso corpo da forma orgânica, né? O fosfato está sempre aqui associado a uma molécula orgânica. E esse fosfato livre aqui, esse fosfato que ficou sozinho, ele pode ser liberado na nossa urina, ele pode voltar para o solo, né? Ele pode voltar para a molécula orgânica. Eu posso receber esse fosfato quando eu bebo água, né? Então ele vem direto através, né, do fosfato dissolvido nos lagos, nos rios. Eu absorvo esse fosfato. Então o ciclo do fosfato ele é um ciclo extremamente simples. Então, envolve aqui, ele está dissolvido na água, nos leitos, né? Esse fosfato dissolvido aqui nos leitos, ele vai ser absorvido pelos seres vivos, vai passar a fazer parte desses seres vivos, e quando esses seres vivos, então, fizerem os processos de degradação, eles foram decompostos porque morreram, volta a fazer parte do solo, volta a fazer parte dos leitos de água e assim continua esse ciclo. É um ciclo super, super simples. Novamente, é geralmente o ciclo que é cobrado? Não. O fosfato está associado a dois processos. Um é o empobrecimento do solo e o segundo é a eutrofização. Tá? O que é eutrofização? Quando eu tenho uma grande quantidade de matéria num leito de água, tá? Seja essa matéria nitrogênio, fósforo, o chão que eu preciso para fazer um ser vivo, muitos seres vivos vão aproveitar esse excesso de matéria orgânica e vão se reproduzir. Só que essa reprodução vai ser descontrolada. E o problema dessa reprodução descontrolada é que ela não vai ser igual para todos os seres, para você poder manter um balanço. Então, isso vai levar a um desbalanço de algum ser vivo em detrimento de outro.
Então, quando é que eu vejo processos de eutrofização? Quando eu tenho, normalmente, muito dejeto, muita decomposição, muita morte de algum ser vivo, e aí leva grandes quantidades desse determinado elemento ali naquela região. Então, o fosfato, normalmente, ele é usado para medir, né, qual é o grau de elementos orgânicos ali presentes, qual é o grau de decomposição presente naquele leito de água, né? Porque quanto maior a decomposição, maior a quantidade de fosfato que eu vou ter. Então, esse processo de muita decomposição, muito ser vivo, porque está desbalanceado, a gente chama isso de eutrofização, certo? Então, normalmente, o fosfato, ele vai estar associado com isso, né? A análise sobre os processos de excesso de detritos jogados no rio, sobre excesso de algum elemento que levou a um desbalanço da cadeia. E empobrecimento do solo, por quê? Porque se esse solo, agora, né, eu começar a ter muita saída dos elementos desse solo, eu não tiver bactérias e micro-organismos decompositores nesse solo, eu não vou ter no solo o quê? Fosfato. Se faltar fosfato, eu não vou ter como crescer nada nesse solo, porque os seres vivos precisam do fosfato presente no solo, né? Então, esse fosfato ele é extremamente necessário ao solo e está associado ao empobrecimento do solo. Não só o fosfato, tá? O nitrogênio ele também está associado a esses dois processos. Empobrecimento do solo e eutrofização. Excesso de nitrogênio leva à eutrofização, falta de nitrogênio leva ao empobrecimento do solo. No caso do nitrogênio, o que vai acontecer? O nitrogênio ele tem um ciclo, é o ciclo mais complexo. Como é o ciclo mais complexo, adivinhem, tcharam, é o mais cobrado no Enem, certo? Por que ele tem um ciclo complexo? Porque o ciclo do nitrogênio ele não envolve somente está na forma inorgânica, vem, ser vivo absorve, passa de um ser vivo para o outro, está na forma orgânica. Não. O ciclo do nitrogênio ele envolve vários seres vivos diferentes. Eu preciso ter vários seres vivos diferentes para poder fazer todas as etapas e, de fato, o nitrogênio conseguir fazer o ciclo. Bom, como é que esse ciclo começa? Esse ciclo começa com o nitrogênio atmosférico. Então, o N2 está lá na atmosfera. N2 na atmosfera não faz nada para a gente. A maior parte, né, da atmosfera é exatamente o nitrogênio na forma desse gás N2. O que esse gás vai fazer na atmosfera? Nada, ele é inerte para nós, né? Assim como o Cristiano está comentando aqui a caso do ozônio, né? O nitrogênio também, o gás nitrogênio também. Ele é inerte para nós, ele não faz nada para nós. Alguns seres vivos presentes no solo ou nas raízes de plantas são capazes de pegar esse nitrogênio do ar e transformar ele numa forma orgânica. E aí eles transformam esse nitrogênio depois em amônia. Eles fazem uma coisa chamada fixação do nitrogênio. Esse nitrogênio transformado em amônia, a amônia não é orgânico, não. A amônia ainda é uma forma inorgânica, tá? Esse nitrogênio transformado em amônia, como é que ele vai agora entrar nesse ciclo? Através de outros micro-organismos. Esses outros micro-organismos vão fazer um processo chamado nitrificação. O que é a nitrificação? É quando a amônia ela é transformada em nitrato. Para fazer o processo de nitrificação, eu preciso fazer em duas etapas. Cada uma dessas etapas envolve uma bactéria diferente. Então, a primeira etapa, eu faço a nitrosação. Eu transformo a amônia em nitrito. E na segunda etapa, eu transformo o nitrito em nitrato na nitração. Esse nitrato, aí sim, ele pode ser absorvido pelos seres vivos, principalmente os seres fotossintetizantes, que vão pegar esse nitrato e fixar em moléculas orgânicas, formando o quê? Nitrogênio
eu preciso para formar ácidos nucleicos e aminoácidos. Eu consigo pegar nitrato e fazer isso? Eu, ser humano? Não. Eu preciso, novamente, pegar esse nitrogênio já fixado na forma de ácido nucleico e aminoácido de um outro ser vivo da cadeia alimentar. Mas lá no início da cadeia alimentar, eu tenho plantas, eu tenho seres fotossintetizantes que conseguem fazer essa absorção para nós. Eu tenho micro-organismos que conseguem fazer essa absorção, formar moléculas orgânicas. O que vai acontecer agora com as moléculas orgânicas? Elas vêm aqui para cima. Moléculas orgânicas vão sofrer decomposição e vão, de novo, através do processo de amonificação, virar amônia. Através da nitrificação, a amônia vira nitrato. Nitrato é absorvido, vira molécula orgânica. Molécula orgânica é decomposta, vira amônia. Eu tenho um ciclo aí, né? Mas esse ciclo não é o único. No ciclo do nitrogênio, eu tenho um ciclo dentro de outro. Por quê? Porque esse nitrogênio ainda não voltou para a atmosfera. Como é que esse nitrogênio agora volta para a atmosfera? Esse nitrogênio, na forma de nitrato, ele tanto pode ser absorvido e virar molécula orgânica, quanto ele pode sofrer a ação de bactérias desnitrificantes que vão fazer com que ele seja liberado de novo na forma de N2 na atmosfera. E agora eu tenho um ciclo perfeito, né? Então, aqui eu tenho um ciclo dentro de outro ciclo. Observando isso agora nesse esqueminha, né? O ciclo dentro de outro ciclo. No primeiro ciclo, então, eu fixei o nitrogênio através da ação do outro lado, eu fixei o nitrogênio através da ação das bactérias fixadoras. Por exemplo, eu tenho bactérias fixadoras presentes na raiz de leguminosas, tá? Então, é muito comum, por exemplo, se cobrar no Enem, leguminosas sendo plantadas num solo empobrecido para enriquecer o solo. Por quê? Porque um solo empobrecido, ele não tem, por exemplo, nitrogênio. E como as leguminosas têm essas bactérias fixadoras de nitrogênio na raiz, o que eu faço? Eu fixo esse nitrogênio da atmosfera, certo? Então, uma vez fixado esse nitrogênio da atmosfera, esse nitrogênio vai passar a fazer parte de moléculas orgânicas ou ele vai ser transformado pela ação também dessas bactérias fixadoras em amônia. A amônia liberada no solo através da ação de bactérias, primeiro nitrosomonas, vão fazer o processo de nitrosação. Bom, então nós estávamos falando sobre o processo então de nitrosação, certo? De transformar a amônia em nitrito, certo? Então, através das bactérias nitrosomonas, isso vai acontecer. Depois, esse nitrito vai ser transformado em nitrato através das bactérias Nitrobacter, no processo de nitração. E esse nitrato pode, então, passar por duas vias diferentes. Esse nitrato pode diretamente sofrer desnitrificação, voltando a ser nitrogênio atmosférico, certo? Pela ação de bactérias desnitrificantes, como é o caso da Pseudomonas. Ou esse nitrato pode diretamente ser absorvido por seres fotossintetizantes, como plantas, ele pode diretamente ser absorvido e formar moléculas orgânicas, certo? Então, eu tenho esses dois ciclos. Então, é o ciclo mais difícil, portanto, é o ciclo mais cobrado. Então, aqui a gente tem a primeira questão relacionada a isso, né? Aos ciclos biogeoquímicos. Então, na natureza, a matéria é constantemente transformada por meio dos ciclos biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem os ciclos do carbono, enxofre, fósforo, nitrogênio e do oxigênio, certo? Então, aqui, qual é o elemento que vai estar presente em todos esses ciclos? Eu esqueci de
Full screen. Acho que agora todo mundo consegue ver. Qual é o elemento que vai estar presente em todos esses ciclos ao mesmo tempo? Fósforo, enxofre, carbono, oxigênio ou nitrogênio? Vamos ver. Só uma pessoa conseguiu responder ou todo mundo respondeu oxigênio? Chato que eu não consigo ver quantas pessoas responderam. Mas é exatamente isso, né? Então, o único elemento que está presente em todos os ciclos ao mesmo tempo é o oxigênio. O fósforo tem um ciclo próprio, o enxofre tem um ciclo próprio, o carbono, ele também vai ter o seu próprio ciclo, ele tem outros elementos no ciclo dele. O oxigênio é que vai estar presente em todos eles. O nitrogênio também tem um ciclo próprio. Observem que essa questão é verde, portanto, ela é fácil, né? Ela é considerada uma questão fácil. Bom, vamos para a próxima. A próxima pergunta é: os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. O esquema representa um dos ciclos que ocorrem nos ecossistemas. Então, eu tenho esse esquema aqui, que mostra, né, plantas, morte e decomposição. Na decomposição, o elemento vai para o estado gasoso diretamente. O elemento no estado gasoso é absorvido pelas plantas. As plantas podem ser comidas por herbívoros, os herbívoros por carnívoros, tanto herbívoros quanto carnívoros liberam o elemento no estado gasoso. Então, o esquema apresentado corresponde ao ciclo biogeoquímico do... Qual ciclo biogeoquímico será que eu tenho aqui? Alguns acham que é da água, alguns acham que é do carbono. Então, vamos começar pela ordem, né? Ciclo da água. O ciclo da água, a água, ela é liberada no estado gasoso, com certeza por herbívoros, por carnívoros, pela combustão, isso aqui é verdade, né? Ela é liberada por plantas no estado gasoso e no estado gasoso, ela é absorvida por plantas? Esse é o detalhe dessa figura. No estado gasoso, qual é o elemento que vai poder estar sendo absorvido diretamente no estado gasoso? A gente viu que o nitrogênio, através do processo de fixação, ele pode ser absorvido do estado gasoso diretamente da atmosfera. O CO2, diretamente da atmosfera. Mas a água, ela precisa precipitar para ser absorvida pelas raízes das plantas, né? Ou ser ingerida pelos seres. De alguma maneira, essa água precisa precipitar. E aí ela não vai mais estar no estado gasoso. Nitrogênio, enxofre e fósforo, eles não vão ser absorvidos no estado gasoso. O enxofre até tem uma forma que ele pode ser absorvido, né, no estado gasoso, o SO2, mas só por bactérias também, não por plantas. Então, nesse caso, a resposta correta seria exatamente o carbono, certo? Essa seria a resposta correta. Essa pergunta, ela também ela é amarela, tá? Ela está no nível médio, certo? Então, é aquela que a gente pode acontecer de errar, mas deve evitar. Questão 3. Questão 3, também nível médio. Em grande virada na moderna história da agricultura, ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição... Vou tirar as respostas. As fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Então, eu estou falando de nitratos e fertilizantes. Certo?
Então, eu estou falando de todo aquele ciclo que faz com que o nitrato vá para o solo e possa, do nitrato, ir para as plantas, né? Todo aquele ciclo. E aí diz o seguinte, no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa D, ou seja, o nitrato, que ele diz ali, componente principal, o nitrato. Então, no ciclo natural, quando é que o nitrato ele é produzido? Nitração, nitrosação, amonificação, desnitrificação, fixação biológica do nitrogênio. Vamos ver as respostas. Alguns acham que é amonificação e outros nitração. Bom, o processo de amonificação vai transformar elementos orgânicos em amônia, né? O próprio nome, isso aí, às vezes as coisas parecem assim, isso aqui está óbvio demais. O Enem, gente, ele não se incomoda em ser óbvio demais. Não tentem complicar mais o que já é complicado, né? Então, a amonificação é o processo de formar amônia, certo? A nitrosação, nitro é do nitrito. A desnitrificação é porque eu tiro do nitrato para virar de novo N2. A função biológica é quando eu pego... Acabou o som de novo. Sumiu de novo? Sim. Quando você estava começando a explicar, quando você começou a explicar sobre nitração. Estão me ouvindo agora? Sim. Ainda está falhando? Não, tá bom. O som tá bom. Tá. Essa internet está ótima. Então, assim, a nitração, que é o processo de formação de nitrato, certo? Então, o processo de formação de nitrato, e ali ele exatamente só quer isso, ele só quer qual é o processo que eu formo nitrato. Então, o correto é nitração. Vamos para a próxima. Próxima questão. Então, recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de... Então, eu estou falando, ó, mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono prejudicam a absorção de nitratos pelas plantas. Eu falei de dióxido de carbono e falei de nitrato. Então, eu tenho dois componentes importantes aqui. Se eu estou prejudicando a absorção de nitrato, então eu estou falando exatamente do ciclo do nitrogênio, certo? Então, nesse contexto, a qualidade nutricional dos grãos de trigo será modificada propriamente pela redução de nitrato, é o ciclo do nitrogênio, e o nitrogênio aparece em qual dessas moléculas aqui? Nitrogênio está presente em aminoácidos e nucleotídeos, portanto, proteínas. O amido seria a resposta se fosse uma questão de diminuição dos níveis de CO2. Mas eu tenho um aumento dos níveis de CO2. E se eu tenho um aumento dos níveis de CO2, mais eu posso fazer, teoricamente, né? Maior produção de amido. Por quê? Porque CO2 entra na fotossíntese para a produção da glicose, que depois vai ser armazenada na forma de amido. Mas os níveis de nitrato, se estão sendo prejudicados, a produção de proteína não vai seguir
essa produção de amido, certo? Então, eu posso ter um aumento do amido e uma redução da proteína, o que cai a qualidade nutricional, porque quando eu falo nutrição, eu preciso ter um balanço entre elementos energéticos, como o amido, e elementos construtores, como é o caso da proteína, certo? Vou fazer só mais uma, gente. A modernização da agricultura, também conhecido como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o empobrecimento do solo, empobrecimento do solo, lembra que eu falei sobre isso? O aumento da erosão e dos custos de produção, entre outras. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde, que consiste na incorporação ao solo de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as mais... Eu não consigo ler porque minha coisa tá legal, tá? As mais comuns, provavelmente, leguminosas. Ah, obrigada. As mais difundidas, as leguminosas. Então, vamos lá. Estou falando sobre empobrecimento do solo e leguminosa. Leguminosa, a gente sabe que faz o quê? A gente sabe que vai fazer fixação de nitrogênio, certo? Então, a utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir, letra A, utilização de agrotóxicos, letra B, atividade biológica do solo, letra C, necessidade do uso de fertilizantes, letra D, decomposição da matéria orgânica, ou letra E, capacidade de armazenamento de água no solo. Eram as primeiras respostas. Então, exatamente, todo mundo botou necessidade do uso de fertilizantes, porque se eu estou falando de empobrecimento do solo, necessidade de uso de fertilizantes. De novo, por que essa questão ela é fácil de saber dos ciclos? Você só precisa fazer uma interpretação do próprio texto, né? A própria leitura do texto ajuda você a chegar nessa conclusão.